Ô Marcelo, tô aqui no carro. Cara, tudo que você falou faz pleno sentido, cara. Tudo, tudo. Puta que pariu, velho. Samuel ele ainda é muito cabeça fechada, com muita coisa. Mas o que é aquilo? E eu tenho certeza que eu preciso aprender a meditar, a manipular minha realidade, como a Fabiana falou, né? Eu e eu. Né? Por causa que eu fiquei na merda no início do ano, quase morri mesmo, fiquei ruim, consegui me livrar do que estava me aprisionando, de certa forma, mas eu preciso me levantar mesmo. Eu tenho certeza que... Cara, você falando, eu pensei assim, puta, esse cara tem que ser meu mentor. Não sei se tu cobra ou não, mas eu queria que tu pudesse marcar, cara, comigo. Qualquer horário, qualquer dia. Só você falar o dia que dá, eu vou aí. Hoje, amanhã, tá bom? Sério mesmo. Não vou ficar te enchendo o saco, não. Leva uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Cara, mas obrigado. Foi muito bom, cara. Fala, meus amigos! Tudo joinha com todos vocês? Muita paz e luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos de todo o Brasil e de todo o mundo. Que prazer falar para todos vocês, né? Você do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar que você esteja, sejam bem-vindos a esse canal que ajuda você a questionar esta realidade. Eu quero agradecer aos meus amigos que moram fora do Brasil, que estão no exterior. A todos os meus amigos, um grande abraço e um muito obrigado por ter vocês todos aqui neste trabalho de despertar de consciência cósmica. Eu quero agradecer do fundo do coração aos meus amigos que me ajudam. Obrigado pelas ajudas de vocês, que ajudam a mim, Marcelo, e, consequente, ajuda a minha família, né? Fabiana, meus filhos, e também ajuda este trabalho como consequência. Muito obrigado pelas ajudas de vocês, tá bom? Eu não tenho palavras para agradecer a sua generosidade. E eu quero agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham, independente de onde você tá, o horário, o dia. Pô, tô ouvindo o Marcelão, cara. Tô aqui usando as informações desse cara para poder absorver e aprender alguma coisa, né? E eu sinto um grande prazer por fazer isso sempre, né? O meu prazer é ajudar a você, né? Tava ouvindo um áudio de um amigo meu, né? Conheci ele, acho que ele tinha uns 14 anos? Ele tinha uns 14 e uns 16 anos. Você tinha uns 14 também? Não, você tinha uns 16, eu tinha uns 18. Isso. Né? Ele tem a mesma idade. Até vou colocar esse áudio dele, escuta com muita atenção esse áudio, que eu até pus no começo, né? Eu gostaria que você ouvisse e prestasse atenção até na energia da voz dele, né? Vamos lá. Ô Marcelo, tô aqui no carro. Cara, tudo que você falou faz pleno sentido, cara. Tudo. Puta que pariu, velho. Samuel ele ainda é muito cabeça fechada, com muita coisa. Mas o que é aquilo? E eu tenho certeza que eu preciso aprender a meditar, a manipular minha realidade, como a Fabiana falou, né? Eu e eu. Né? Por causa que eu fiquei na merda no início do ano, quase morri mesmo, fiquei ruim, consegui me livrar do que estava me aprisionando, de certa forma, mas eu preciso me levantar mesmo. Eu tenho certeza que... Cara, você falando, eu pensei assim, puta, esse cara tem que ser meu mentor. Não sei se tu cobra ou não, mas eu queria que tu pudesse marcar, cara, comigo.
qualquer horário, qualquer dia. É só você falar o dia que dá, eu vou aí. Hoje, amanhã, tá bom? Sério mesmo. Não vou ficar te enchendo o saco, não. Leva uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Cara, mas obrigado. Foi muito bom, cara. Bom, esse senhor, né, já de 40 anos, ele é um amigo, um conhecido meu, né, de quando eu tinha 18 anos e a Fabiana tinha 16, ele também 16. Esse rapaz, vou falar um pouco dele para vocês, né? Vem de uma família de grana, de Santos. Ele é de Santos, litoral de São Paulo. A família dele inteira. A mãe é filha de portugueses. O padrasto, diretor da Petrobras. Tá bom? Já aposentado hoje em dia. Em 1994, acho que é 94, chegou em Uberlândia, na Igreja dos Mormons, né? Uma família na qual o chefe da família havia sido transferido da Petrobras de Santos, acho que é Santos, para Uberlândia, para ser um dos diretores aqui. Então veio essa família Mormon também. E essa família Mormon mudou-se para ter Uberlândia como seu lar em 94. Porém, eles todos lá, né? Sempre a família em Santos. Conheci esse senhor, né, de 40 anos, mas é jovem. Eu tinha 18 anos, ele tinha 16 anos. Fabiana tinha 16 anos. Fabiana era a filha rebelde da família dela. Não usava drogas, não fazia coisas erradas. Mas Fabiana era aquela que não gostava de forma nenhuma de seguir qualquer tipo de doutrina ou dogma. Enquanto a sua irmã, uma fanática religiosa, seu irmão, na época, criança vai, onde vai, criança, manda criança vai. Fabiana, até então, era uma rebelde religiosa. Não aceitava nem ler escrituras. Nunca. Então ela era vista na igreja como uma membro rebelde. Fabiana era uma membro rebelde na igreja. Então as moças da igreja tinham mal visão sobre ela. Os líderes da igreja tinham mal visão sobre a Fabiana. A Fabiana era aquela menina que os líderes falavam para os pais: não deixem seus meninos namorá-la. Porque ela não é fiel, ela não estuda, ela não lê as escrituras, ela tem preguiça de vir nas reuniões, não toma sacramento, não vai nas aulas dos jovens. Essa menina só ainda vem na igreja porque a mãe dela obriga ela, que senão ela nem pisaria aqui nunca mais. Então Fabi era desse tipo, né? Só ia na igreja porque a mãe fazia pressão, mas não queria nada dentro da igreja e na visão da religião, ela era rebelde. Os líderes falavam: ó, aquela menina, a filha da irmã tal, essa menina, ela é problemática. Ela é problemática. Então era aquele tipo de menina que os bons e fiéis pais não queriam que ela namorasse seus filhos. Porque ela era uma adolescente normal, que não queria saber de religião, queria saber de regra, dogma, ela queria viver. Por que você está falando da Fabiana? Para me descrever mais ou menos o perfil de jovens. Existiam aqueles jovens que eram fiéis e firmes, extremamente firmes, que seguiam as orientações, estudavam as escrituras e falavam que iriam ser fiéis à igreja até o final. E existia aqueles que, tipo assim, pô, minha mãe e meu pai me obrigam a vir na igreja. Eu não quero vir na igreja, eu não gosto de estar na igreja, né? Eu não acredito nessas coisas direito. Eu vim só porque minha mãe e meu pai me obrigam. E esse rapaz era dessa época também. E ele tinha mais ou menos as mesmas características que a Fabiana dentro da igreja. Tanto que ele, a família tradicional,
uma família muito bem estruturada financeiramente. Pai, padrasto, diretor da Petrobras, um dos diretores de operação da Petrobras. E aí o que aconteceu? Ele é considerado a ovelha negra da família. A mãe é uma lady. Pensa numa mulher que você pode dizer, essa senhora é uma lady. A mulher é uma lady. Literalmente uma lady. O padrasto, um homem muito culto. Os irmãos, fiéis à igreja, batizaram, cumpriram todos os... Tem as suas famílias atrelaçadas à igreja na fidelidade, mas esse rapaz, ele era aquele que era mal visto, até hoje, viu? É mal visto dentro da igreja. Ele sempre foi mal visto como aquele, nenhum pai em sã consciência vai querer que sua filha namore ou case com ele. Mesmo que ele seja de uma família muito bem estruturada financeiramente, mas é aquele tipo de cara que não gostava de ir na igreja. A família, quando ia, era porque a mãe, que tem um grande poder de influência, uma mulher muito culta, muito inteligente, uma lady, literalmente, tinha forte poder de influência sobre ele, não tinha? Bastante, a mãe. Bastante. E a mãe levava ele para a igreja. Chegava na igreja, não queria nada com nada. Era aquela patota que, tipo assim, só vem na igreja porque os pais obrigam. Porque se não obrigar, não vem. E só faz alguma coisa dentro da igreja porque a família bota pressão. Porque não quer nada com nada. São as ovelhas negras da igreja. E eu era o doido da igreja, né? Eu já não era ovelha negra, eu era o doido. Eu falava, nossa, cara, eu vi um espírito hoje. Ele conversou assim, ele tinha um chifre, o povo já ficava assim. Cara do céu, hoje eu tive uma experiência muito ruim. Acordei, tinha um ser conversando comigo. Aí tinha os rebeldes da igreja e tinha o maluco, né? O maluco da igreja, que todo mundo dizia que lá não é muito bem de cabeça, não. Vocês já devem saber ou perceber quem era o maluco da igreja, né? Justamente eu. E a gente foi aos trancos e barrancos, né? Trancos e barrancos. Esse rapaz foi missionário da igreja Mormon por 2 anos. Os missionários, eles saem da família, vão para o mundo pregar a palavra por 2 anos. Foi sobre pressão dos pais, né? O padrasto que ele tem como pai, e por pressão da mãe, principalmente. Beleza. Voltou. E vai, não vai, fica, não fica, é excomungado da igreja, é reassociado, passa 2 anos, é excomungado de novo. Já deve ter sido excomungado umas 3 vezes da igreja, só pra vocês verem a peça aqui. Quem quer a peça? A igreja falou, não, Jeová não quer saber de você não, Deus me livre com você, ué. Excomunga o bicho. Já foi sério mesmo, sem brincadeira. Esse rapaz foi excomungado umas 3 vezes na igreja. É excomungado, passa 1 ano de período probatório, depois volta, é reassociado. A mãe dele fala assim, oh meu Deus do céu. Não, ai, pai celestial, né? Oh meu pai celestial, o fulano é o desgosto. Ai, a gente é tão fiel e o fulano eles usam um termo que eu não vou usar porque vocês vão entender, mas fulano é tão rebelde, né, com a igreja. E por fim, foi de tanto ser excomungado, mas a família é tradicional dentro da igreja Mormon. Vai lá de vez em quando fazer uma visita, porque a mãe é reta e firme como uma flecha, e o padrasto e os irmãos. Mas ele é o filho mais velho e ele tá cagando e andando. E hoje cedo, olha como são as coisas. Eu estava em casa, me preparando para ir trabalhar. Vocês se lembram aquela vez que eu contei num relato que tinha um amigo meu que fez missão no Sul, Rio Grande do Sul, e que ele estava andando, voltando à noite, eles estavam rápido, porque eles têm um horário de regressar para casa.
E eles estavam andando numa estradazinha de terra, era já à noite. Ele e um outro americano estavam andando para regressar. E de repente eles vêm correndo, um ser muito grande, pula a cerca, para de frente a eles. Eles só viram a silhueta preta e de repente eles param. Aquele ser, diz eles que ele disse que devia ter uns 3 metros de altura. Não era uma coisa humana, que ele estava. De repente eles viram a silhueta ali. Dizer que era mais ou menos às 7h20 da noite, numa estrada rural. E aí ele pulou e saiu correndo assim no campo. Lembram dessa experiência? Lembram? Esse é o Samuel que ele falou no áudio. O Samuel. Pois bem, né? Tô cedo, preparando para ir trabalhar. De repente, na porta da minha casa, na hora que eu olho assim, não. Coincidências não existem, porque eu moro num lugar onde as pessoas não sabem que eu moro mais. E de repente, bateu. Marcelo! Fulano, é você? Cara do céu! Que prazer em te ver. O Samuel tá aí também, cara. A gente tá aqui vendendo. São vendedores de enxoval. Eles compram enxovais da fábrica, aí põem no carro, né? Ele tava com o Honda Fit dele e o Samuel lá com o outro carro dele. Estavam descendo a rua que eu moro. Eles estavam descendo na rua que eu moro e batendo palmas, né? E aí Fulano! Falei, não, vocês têm que entrar. Fecha aí, vamos tomar um refrigerante, vamos tomar uma água, vamos entrar. Muitos anos que eu não vejo vocês. Aí os caras, pô, cara, Marcelão, demais te encontrar. Falei, você está na igreja ainda? O outro, eu ainda vou de vez em quando. O outro, de vez em quando, uma vez na vida e na morte, eu apareço lá. Então entra aí, vamos sentar, vamos conversar. E o que vocês estão fazendo da vida? Pô, Marcelão, e conversando. Ó, Marcelo, eu sei que você tem um canal no YouTube, eu não assisto não, mas eu já vi você no YouTube, né? E comecei a conversar. Tava ali, né? Esse outro também, se eu não me engano, ele também foi excomungado da igreja. Os dois já foram excomungados da igreja. Se eu não me engano, o outro também foi. Mas esse era pior do que tudo, né? E eles estavam aos olhos da igreja, dentro do domínio religioso, das regras, dos dogmas, né? Mas são pessoas de um coração muito grande, muito bondosos. E eles estavam lá vendendo enxoval, lá com os carros deles, vai na fábrica no estado de São Paulo e revende o enxoval, né? Enxoval de roupa, cama e mesa e banho. Eu pus esse para dentro de casa, chamei a Fabiana, ó, fulano e o ciclano, né? Até esse já foi até namorado da Fabiana, gente, né? Poxa, pra vocês terem noção, esse outro era namorado dela da adolescência, da igreja. Mas... Eu falei assim, ó, fulano tá aqui. Ô, Fabiana, tudo bem? Tudo bem, né, Fabiana? E aí, de repente, o que aconteceu? A gente começou a conversar. E aí, esse rapaz falou assim, Marcelo, o que você fala nesse seu canal? O que você fala nesse seu canal? Eu falei, você quer saber? Eu quero. Comecei a conversar com os dois. Comecei a contar sobre as minhas experiências. Vocês lembram quando eu estava na igreja que as pessoas riam de mim? Não, a gente sabe que você era CDF demais da conta, muito nerd. Mas vocês lembram quando eu falava que via espíritos, as pessoas ficavam rindo de mim, ficavam fazendo cara, fazendo piadinhas paralelas? Lembro sim, né? Pois é, eu vou te contar. E comecei a contar para eles sobre o despertar de consciência cósmica. E eles falaram assim, olha, eu quero te contar umas experiências que eu tenho receio de contar. Ambos os dois, a gente tem receio de contar
porque as pessoas riem. Nunca nem contei isso para ninguém, quero contar para você. O que é que você pode me dizer? E aí esse de Santos, ele disse, olha, Marcelo, quando eu tinha 12 anos, estava eu e a minha mãe num prédio lá em Santos, no último andar, e de repente nós escutamos um barulho no 10º andar e fazia assim, ó. Vum, 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 vum. E ele fez esse mesmo som com a boca. Eu falei, pois não. Aí ele falou assim, aí eu abri a janela do apartamento, estava muito nítido, muito grande, mas estava no céu. Marcelo, não ria se eu te contar o que era. Fala o que era. Era a nave da Xuxa, igualzinho a nave da Xuxa. Tinha aquele formato da nave da Xuxa e era toda, tipo, era prateado. E sabe aquelas luzes que a nave da Xuxa fazia lá? Imagina aquilo ali não sendo lâmpadas, como se fosse raios passando, tudo colorido. E era grande, Marcelo, lá em Santos. E aí eu chamei a minha mãe, e ela estava parada lá em cima. E a minha mãe veio, minha mãe ficou olhando, gente religiosos, né? E aí a minha mãe, muito séria, ela olhou, aí a gente ficou mais ou menos 1 minuto olhando, porque, Marcelo, isso durou, tipo assim, meia hora nos céus em Santos. E tava gigante, tanto que tava grande. Ela tava a uma distância do prédio, mais ou menos de uns 500 metros de distância, mas ela era grande, dava para ver perfeito, era igualzinha a nave da Xuxa. E ela estava pulsando, e ela estava fazendo luzes. E aí, o que aconteceu? A minha mãe falou assim, olha, isso aí a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que é isso. Minha mãe fechou a janela e falou, vamos para dentro porque é perigoso ficar aqui. E aí diz ele que isso foi um rebuliço em Santos, que eles são de Santos. Diz ele que saiu no jornal, lá em Santos na época, aqueles jornais, né, falando que tinha aparecido um OVNI, um objeto voador não identificado nos céus de Santos, que muita gente viu, mas muita gente mesmo viu. E que aí ele ficou com isso dentro dele, e a mãe dele viu, e que de vez em quando ele conversava isso com pessoas. E um dia a mãe dele disse para ele assim, olha, ele falava, né, mãe, você lembra daquela coisa que a gente viu, que parecia uma nave? E aí ninguém tem respostas para isso, ninguém tem resposta para esses encontros ou essas aparições. E aí até a mãe dele pediu para ele não mencionar mais ela, tipo assim, não fala que eu vi junto não, porque você me põe numa situação delicada, né, uma situação difícil. Então, fala que foi só você que viu. E a mãe dele pediu isso para ele. E aí ele veio me relatando, né? Marcelo, posso te contar uma outra experiência muito forte? Gostaria que você pudesse falar para mim. E ele me relatou, né? Conversando, a gente conversou umas 3 horas. Marcelo, quando eu fiz missão em Santa Catarina, no sul do Brasil, e ele até falou assim, olha, lá em Santa Catarina, a maioria das casas são de madeira. E tava eu e o meu companheiro, um homem negro, né? E era um preto. E nós estávamos descendo uma rua, já era tarde, tínhamos que voltar para casa. E nós vimos uma casa pegando fogo, saindo fogo. E aí a gente ficou, eu e o meu companheiro, em dúvida se nós íamos para casa e ignorávamos aquele fogo naquela casa, ou se nós iríamos até lá para ver o que estaria ali acontecendo. E nós fomos. Chegou lá, tinha um cara parecendo que estava bêbado, e tinha uma mulher chorando na rua, ambos os dois, gritando que os seus filhos estavam presos dentro da casa e a casa estava pegando fogo. Então eu e o meu companheiro missionário, nós fomos e quebramos lá, tipo, a corrente e entramos dentro da casa. Marcelo, ele disse, eu não sei da onde eu tinha força e o meu companheiro tínhamos força, porque nós arrebentamos as correntes e entramos na mão, assim, arrebentamos na corrente
e entramos. Adentrando a casa, que já cheia de fumaça, toda cheia de fumaça, nós pegamos as crianças e levamos, e eram 4 crianças, e deixamos do lado de fora da casa. E a mulher implorou, porque ela disse, olha, eu não tenho muita coisa, o que tenho lá, vocês poderiam me ajudar a salvar. E esses missionários, eles são meninos, eles têm 19 anos. Missionários, eles têm 19 anos. Você sabe o que é a mentalidade de uma pessoa de 19, 20 anos? Você já viu que eles querem... eles acham, se você pedir ajuda, eles querem até surpreender você. São na fase que querem ser prestativos. E eles têm 19, 20 anos. E esse rapaz disse que a mulher pediu para que eles pudessem salvar alguns móveis. Diz ele que ele e o companheiro dele entraram na casa com fumaça já em cima. Diz ele que não sabe como, eles catavam a geladeira, e era geladeira antiga. Diz ele assim que catavam igual papel e levavam para fora. Eles começaram a levar televisão, levar som, geladeira. Começaram a levar os móveis o mais rápido possível para que não fosse consumido pelo fogo. E ele me contou uma coisa muito interessante. E ele me perguntou, o que você acha que poderia ser? Naquele momento ele disse, Marcelo, a gente tinha uma força, né? Tem uns que são solícitos e gentis. Isso mesmo, né? A nossa amiga aqui colocou, Lilian, é verdade. Esses jovens, eles são gentis, sim. Você pede, eles ajudam. E ele, né, pegou e ele falou, Marcelo, tinha um guarda-roupa no quarto. E eu arrastei o guarda-roupa e aí, na hora que eu fui empurrar o guarda-roupa pela porta, que eu ia empurrar ele assim reto para sair fora da casa, ele me contou que o guarda-roupa travou na porta. O guarda-roupa não ia nem para frente e nem para trás. E ele estava dentro do quarto. E diz ele que já estava muito assim, em chamas, fumaças. E diz ele que disse que ele sentiu que chegou a hora dele. Ele falou, não tem como mais, eu vou morrer queimado nesta casa. E geralmente, na religião, ensina que em momentos assim, você faz uma oração de entrega do seu corpo e do seu espírito a Deus. Aí diz ele que sentou, porque já tinha conformado que ele iria morrer. O guarda-roupa travou a casa, não ia nem para frente nem para trás. E ele fez uma prece de segundos, tipo, a Deus eu te entrego meu corpo, meu espírito, tenha misericórdia de mim, pois vou perecer aqui. E diz ele que é tudo muito rápido, mas nesse muito rápido parece que é muito longo. Ele sentado, ele abaixou a cabeça, tudo enfumaçado. De repente ele disse, eu até arrepio de falar, olha, tô arrepiado. Ele disse, como se tivesse, com as palavras dele, um guindaste tivesse puxado o guarda-roupa com toda a força. O guarda-roupa fez assim, ó. E de repente, as palavras dele, eu vou usar as palavras dele precisa. Um braço enorme. Um braço branco como a cera. Com mãos grandes. E ele falou, até brincou, Marcelo, seu braço é gigante. Imagina um braço muito mais grosso do que o seu. Branco igual cera. Uma mão saiu de dentro da fumaça. Uma mão enorme. Dizer que era uma mão que nem esses jogadores de basquete têm. Tudo escuro, ele viu um braço. Branco, dessa grossura, como giz, cera. E o braço fez assim. Aí diz ele que ele sentiu pegar assim, ó. Falou assim, Marcelo, você já viu quando um adulto pega aqui
no braço de uma criança de 5 anos de idade? Você já viu que fecha aqui? E quando fecha, puxa. Ele me puxou de uma maneira que eu fui no ar puxado como uma criança. E quando eu me vi, eu estava fora da casa e o fogo consumiu-a. O que era isso? Era um anjo? Falei, explica o máximo possível. Marcelo, de repente, no meio da fumaça, saiu um braço branco igual gesso. Um braço grande, Marcelo. Comprido e grande. Gigante. Ele saiu do meio da fumaça, assim, vindo da porta. Ele catou-me, assim, parecia que eu era uma criança de 5 anos, quando o adulto pega, e ele me puxou e me levou para fora, de forma que eu fui no ar, assim, ó. A mão me levou até lá de fora. Quando passou pela porta, não tinha mais ele. Eu sei que meio que saiu no ar voando. Porque falou assim, era incrível. Eu estava já sentado, com 19 anos de idade, já tinha feito a minha oração para morrer. De repente, aquele guarda-roupa, ele fez só, como se tivesse um guindaste puxado ele. Aí eu falei assim, deixa eu te contar o que é o despertar de consciência cósmica. O que você faz quando você dorme? E ele disse, não sei. Porque nas religiões não falam sobre dormir, falam que você dorme. Quando nós dormimos, nós acessamos uma outra realidade. Fiquei 3 horas conversando com ele, explicando tudo resumido sobre o despertar de consciência cósmica. E eu falei para ele sobre os eus maiores. Citei características, falei dos clãs, falei dos aliados que são os eus maiores, e pela sua descrição foi um braço de algum eu maior que deve gostar muito de você, muito mesmo. Rompeu, atravessou o véu que separa esta realidade da outra, te buscando no momento que você iria morrer. Aquele guarda-roupa que foi travado, que se travou. Porque uma coisa que ele falou, Marcelo, uma coisa interessante, que quando... Até esqueci de dar esse detalhe, Fabiano. Quando o braço veio, era branco como a cera, e eu pensei, que isso? O meu companheiro é preto, ele é negro, não é o Elder Tal. E esse braço catou, ele dizia que era uma mão gigante, um braço de um gigante, de um ser que devia ser muito grande, e puxou. E aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, vou te explicar. E eu fui quebrando um pouco o dogma religioso que existe. Existe uma outra realidade. Eu vou gravar com ele. Ele vai contar essa história para vocês. Não sou eu, não. Eu vou fazer com ele gravando em áudio com as próprias palavras e a voz dele para vocês ouvirem. Calma, espera que vai chegar esse momento. E aí, ele contando, né? E aí expliquei sobre o despertar e eu o desafiei. Porque quando a gente... Olha só como é que é o mundo, né? Quando eu e Fabiana pertencíamos a, meu ver, a religião mais, ou uma das mais vaidosas e arrogantes que existe, aonde só o discurso da religião diz: seremos deuses um dia, seremos como Deus é, criaremos mundos para nossos propósitos, um dia todos seremos como Deus,
seremos deuses. Numa religião que se intitula a única e verdadeira igreja ou religião na face da terra, onde o ego e a vaidade é de uma forma estratosférica, esse rapaz, que já é um senhor, que era visto na religião como um péssimo exemplo, que muitas vezes sua mãe se envergonhava das suas atitudes por ele não ser aquele membro perfeitinho, porque ele era rebelde. Por que era rebelde? Porque dentro da visão de um conceito pré-formado, se você não se adequada àquele conceito, à regra estipulada e imposta, você é rebelde. E ele nunca aceitou os dogmas da igreja. Ele nunca aceitou a coleira fechar no seu pescoço e ter alguém o guiando ou conduzindo. Ele, para vocês terem uma ideia, sempre foi visto com maus olhos. E quando eu e Fabiana acordávamos 6 horas da manhã, tomávamos banho, eu fazia inalação, Michael, devido à asma, nós íamos a pé. Andávamos 4 quilômetros numa subida ardilosa. O Michael faltava o ar. Tínhamos que parar. Você lembra, Fabiana? Isso. Para o Michael respirar. Íamos a pé, chegávamos na igreja fedendo e suados. E depois das reuniões, a pé, com roupas humildes, sapatos ruins, roupas usadas, dadas pelos outros, nós voltávamos a pé meio-dia, no sol escaldante, num calor inimaginável, víamos a pé, voltando para casa. Nosso caminho era assim, você descia e pegava uma grande subida, e na volta você descia e pegava uma grande subida. E muitas vezes, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, nem 10 vezes, esse rapaz, com dó de mim, da Fabiana e dos meninos, falava: Marcelão, espera aí que eu vou pedir o carro do meu padrasto emprestado, vou pedir para minha mãe e eu vou levar vocês embora. Vocês não vão embora nesse calor, não. E muitas vezes esse rapaz lá na igreja trazia eu e a Fabiana e os meninos dentro do carro do padrasto dele, que ele pegava a chave para nos trazer em casa, porque ele sentia dó de nós andarmos a pé. Ele fez isso muitas vezes. Porque ninguém dava carona. Pessoal, quantas vezes nós vindo no sol quente, pessoas passando de carro, com o carro vazio. Tchau, até domingo que vem, viu, gente? Tchau, irmão, tchau, irmão. Até domingo que vem, não era assim, Fabiana? Era sempre. Passar, era quase todo mundo. Mas ele fazia isso. Quantas vezes ele veio, peraí, se ele não tivesse nada para fazer, eu vou levar vocês, Marcelão, vou levar vocês. Peraí, vou pegar o carro do meu padrasto ali, punha nós e levávamos em casa, muitas vezes. Eu me lembro uma vez que ele disse para mim: olha, Marcelão, um dia eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que eu vou ver sua vida diferente. Eu vou ver você até com carro, para você transportar a sua família. Eu tenho fé em Deus que um dia você vai ter até um carro para transportar a sua família. E quando ele veio, ele viu, né, ter um carro, e nossa, Marcelão, trabalhando, vocês estão tudo saudável, tudo bem. E eu conversando com ele, e eu o desafiei. O nome dele é Michel. Eu falei assim: Michel,
eu te desafio. Eu medito com você. Você sabe que as portas da minha casa sempre foram e serão abertas para você vir nela na hora que você quiser. Se você quiser, eu vou meditar com você. Eu vou pessoalmente ensinar você a meditar. E você vai encontrar e ver coisas inimagináveis dentro das suas meditações. Tava ele, tava o Samuel. E o Samuel disse, poxa, eu queria relatar algumas coisas para você. Mas o Samuel ainda é preso na religião. Ele vê coisas, ele participa de coisas sobrenaturais, ele vê coisas demais, mas ele tem medo. Medo, porque o Samuel também é de uma família ligada à igreja. Ele tem medo de se opor a Deus. O Michel já é porra louca. Ele tá cagando e andando, vamos nessa, tô nessa, é isso aí, não é assim, Fabiano? Ele é muito louco. Não, é isso mesmo, então vamos embora, vamos experimentar, vamos ver se dá certo. O outro, já ele tem medo, mas passa por muitas experiências absurdas. E uma delas até que ele me relatou que, Marcelo, de vez em quando eu escuto andando no meu quarto. O que é? Uma vez, o que aconteceu? Me seguraram e mexeram em mim, no meu corpo. Aí eu expliquei mais ou menos aquele tema, o teor mais parecido com o Westworld, aquela série americana, explicando, né, que nós temos, que aqui é uma grande bolha, e essa grande bolha, existe um cenário atrás, que são aqueles que entram aqui quando nós dormimos, e nós dormimos, e eles vêm fazer manutenção na natureza, manutenção em todos os ambientes, e fazem manutenção nos nossos próprios corpos. Enquanto nós estamos em off, desligados, eles vêm. Quem vem? Os seres que controlam, são os detentores, os proprietários dessa realidade. É como se você desliga a fábrica e os técnicos de manutenção vão lá dar manutenção em toda a fábrica para que no turno seguinte tudo volte a funcionar. E aí? O que acontece? Eu estava explicando isso até para o Samuel. E até o próprio Michel disse, Marcelo, antes de tudo, antes de contar essa experiência que ele teve em Santa Catarina, dessa casa pegando fogo, ele disse, olha, Marcelo, o que são cicatrizes que aparecem na gente do dia para a noite e a gente tem absoluta certeza que nós não machucamos, não sofremos qualquer tipo de machucado ou ferimento que possa tê-las. Da noite para o dia acontecem, amanhece marcas ou cicatrizes. Por quê, Michel? Porque eu tenho muitas. Marcelo, sempre está aparecendo marcas e cicatrizes no meu corpo que eu não tinha no dia anterior, e quando eu fui dormir, depois que eu acordei, elas estavam ali no meu corpo, extremamente nítidas e visíveis. E aí eu fui explicar para ele. Que são seres que vêm quando nossos corpos estão desligados e eles vêm mexer nos nossos corpos. E que muitas vezes podem ser seres alienígenas benevolentes ou podem ser até os técnicos de manutenção da dimensão que vêm, além deles darem manutenção nos ambientes, na natureza, em todo o cenário que você acredita ser um planeta em que você vive, eles também têm a necessidade de dar manutenção em nossos corpos, porque nossos corpos não são nossos. Nós apenas utilizamos esses corpos da mesma maneira que você pega um carro e você sai com este carro. Não é verdade? E aí expliquei tudo isso para ele, né? E conversei com ele, ele falou, pô, tu tá em casa hoje à noite? Eu falei, olha, eu tenho que trabalhar, não tenho horas para voltar, mas a gente vai marcar
para a semana que vem. E aí eu vou falar mais coisas para você e nós vamos fazer a nossa primeira aula de meditação que eu vou lhe ensinar e vou lhe mostrar como meditar e nós vamos fazer um trabalho em você. Porque chega dessas depressões que você carrega a sua vida toda, chega dessas instabilidades que você carrega a sua vida toda. Você nunca se adequou aos dogmas da religião. Você nunca foi um servo. Você ia por conta de que mamãe e o padrasto, eles sempre estavam lhe forçando para você manter a harmonia ou a boa convivência com a sua família. E aí conversei com ele, falei, olha, eu vou fazer isso pessoalmente com você. Até brinquei, olha, muitas pessoas gostariam de meditar, ter essa oportunidade que você está tendo, que você é uma pessoa que eu conheço de longa data, muitos queriam estar no seu lugar. Para eu fazer isso presencial, eu não cobro nada, porque ao contrário das religiões, isso é uma coisa tão natural, é um crescimento natural, isso lhe pertence, isso é seu. E por eu lhe conhecer há tantos anos e você foi uma pessoa que sempre me tratou com muito respeito, mesmo eu estando dentro da igreja, muitos não davam nada por mim, você mesmo sendo uma pessoa, digamos, de situação financeira, papai e mamãe cheio da grana, né, o padrasto, pai também, você nunca me olhou com um olho de desprezo. Você sempre sorriu para mim e me tratou com muito carinho. Nunca fez distinção de mim. Isso prova que você é uma pessoa que realmente é uma pessoa que você não bateu aqui hoje, não foi por coincidência, mas foi porque te mandaram. E eu te desafio, e eu vou ensinar você a meditar. Até a Fabiana conversou com ele um pouco, não é, Fabiana? Sim, conversou com ele, deu alguns conselhos, porque nós já conhecemos ele de longa data, conhecemos adolescente, era tudo moleque dentro da igreja, né, Fabiana? É. E sempre teve esse problema. E aí, depois de tudo isso que eu falei para vocês, vamos ouvir o áudio dele. Depois que ele foi embora para casa, ele me mandou um áudio mensagem e agora relatando tudo isso para vocês, né? Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o áudio dele. Agora escute. Ah, e uma coisa também antes de eu pôr o áudio, ele falou: "Pô, Marcelão, você tá diferente, você viu? Você tá com uma energia muito forte. Você fala, a gente sente a energia, cara. Você tá falando aí, tá mexendo dentro de mim de uma forma muito forte. Você está com uma energia forte." Não foi? Foi. Ele falou: "Pô, você tá diferente, você tá com uma energia muito forte. Você fala e mexe dentro de mim." E depois que ele foi embora, lá no carro dele, ele, né, mandou essa mensagem para mim. Ô Marcelo, tô aqui no carro. Cara, tudo que você falou faz pleno sentido, cara. Tudo. Puta que pariu, velho. Samuel ele ainda é muito cabeça fechada, com muita coisa. Mas o que é aquilo? E eu tenho certeza que eu preciso aprender a meditar, a manipular minha realidade, como a Fabiana falou, né? Eu, né? Por causa que eu fiquei na merda no início do ano, quase morri mesmo, fiquei ruim, consegui me livrar do que estava me aprisionando, de certa forma, mas eu preciso me levantar mesmo. Eu tenho certeza que... Cara, você falando, eu pensei assim, puta, esse cara tem que ser meu mentor. Não sei se tu cobra ou não, mas eu queria que tu pudesse marcar, cara, comigo. Qualquer horário, qualquer dia. Só você falar o dia que dá, eu vou aí. Hoje, amanhã, tá bom? Sério mesmo.
Não vou ficar te enchendo o saco, não. Leva uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Cara, mas obrigado. Foi muito bom, cara. Viram? Vocês perceberam quando o despertar de consciência cósmica ele bate, é uma coisa forte? Eu falei para ele assim, Michel, porque ele falou, por que eu não sei o que era aquele braço branco gigante, cara, grande pra caramba, aquela mão enorme surgiu do meio daquela fumaça, me estendeu a mão e eu ali acuado, eu já tinha feito a minha oração prece de entrega para o meu corpo e de repente aquela mão me pegou como um adulto pega no braço de uma criança e me tirou. Por que aquilo aconteceu? Eu disse, Michel, talvez não era para um dia você estar ouvindo essas coisas que eu estou falando para você? Porque muitas vezes, Michel, na nossa vida, a gente tem que apanhar um pouco, sofrer, para que quando vinha a oportunidade, nós saibamos a abraçar. Depois, sua vida é uma vida relata de instabilidades, uma vida cheia de altos e baixos, frustrações, tristeza, divórcio, uma luta gigantesca demais. Esse período da sua vida, que hoje você tem 40 anos, te conheci, você tinha 16 anos e eu 18. Esse período é de aprendizado. Nós aprendemos muito, bebemos o amargo deste mundo, provamos do fel deste mundo. Amadurecemos, crescemos, aprendemos com os nossos erros, nos arrependemos de muitas coisas que nós fizemos, pois não tínhamos maturidade. Mas o mundo, ele faz assim. O mundo lhe aponta o dedo. As pessoas deste mundo vão lhe apontar o dedo, mesmo elas sendo pior do que você. Mas você precisava de passar por muita coisa. E talvez aquele dia que aquele braço, que você sabe que não era um braço humano comum, que você só viu o braço, adentrou, arrancou aquele guarda-roupa como se fosse um brinquedo. Nas suas palavras, como se um guindaste tivesse puxado no nosso alavanco e arrancado com tudo. E no meio da fumaça, vindo aquele braço anormal, como nas suas palavras você disse. Cara, era um braço gigante, enorme, branco, igual cera. E ele veio com aquela mão e me segurou e me puxou como um adulto pega no braço de uma criancinha e me tirou dali. Quando eu mesmo já tinha dado por encerrado a minha vida. Quem garante que você não tinha que aprender muita coisa na vida para você chegar
a ouvir sobre os eus maiores, sobre os seus amigos, que não precisam de adoração, eles nem se importam se você sabe quem eles são, porque sabem que você está numa situação de aprisionamento. Quem não garante que eles querem que você saiba deles, que você saiba de você mesmo e que você experimente um outro mundo, um outro universo, antes muito misterioso para você. E não é assim com todos vocês? E não é assim com todos vocês que estão no despertar de consciência cósmica? Seus eus maiores, seus aliados, igual o dele. Quantas vezes você não foi salvo ou salva de algo inexplicável, que só poderia ser arremetido dentro do conceito religioso ao milagre, anjos, Deus, seres que querem que vocês os adorem, que vocês exaltem eles, que vocês louvem eles. Mas os seus aliados astrais, esses eus maiores, eles estão com vocês, fechado com vocês, independente se vocês sabem quem são eles ou não. Porque, na realidade, eles amam o seu eu maior. São amigos, irmãos, camaradas, aonde eu sempre digo que aqui não existe amizade. Aqui nem você existe. Você nem consegue se controlar. Você nasce, você não se lembra de onde você veio ou o que você é. Você vive uma vida acreditando em algo que você não pode constatar. E a morte te espera. A morte te espera. E quando ela virá, você não sabe o que acontecerá depois do seu desencarne. Mas esses caras, como esta mão que saiu de dentro da fumaça, parecendo muito cena de filme de super-herói, não é? Você está naquele momento de desespero, você fala, eu desisto, não tenho poderes para lidar com essa situação. E de repente, como se um Superman, o herói favorito que você quiser, se manifestasse no mundo real e dissesse, eu vim te salvar. Eu vim te salvar. Porque você é meu amigo. Nossa amizade se encontra na realidade aonde ninguém nasce e ninguém morre. E eu te conheço há milhares de anos. E assim como você lutou por mim muitas vezes, eu não irei abandonar você, nem que você esteja aqui, neste mundo que você não sabe quem eu sou. Não me importa se nesse mundo você não sabe quem eu sou.
Mas eu sei que você é meu amigo há muito tempo, no mundo que não é dos sonhos, que não é da fantasia. O mundo onde ninguém nasce e ninguém morre. Nossa amizade é imortal. E se for preciso que eu atravesse todas as frequências e rompe o véu que separa as camadas deste mundo e do meu mundo, eu o farei por você. Eu atravessarei, se preciso, mundos e realidades para lhe socorrer. E não me importo que você saiba ou não saiba quem eu sou, porque de onde nós pertencemos, nós sabemos exatamente quem somos uns aos outros. E assim acontece. Os eus maiores atuando muitas vezes nesta realidade para lhe socorrer, para lhe ajudar. Eu estava manifestando já há um mês um grande desejo de fazer um reset no trabalho. Este trabalho começou em 2016, ele foi muito conturbado, muito atacado, passou por grandes adaptações. À medida que as informações eram entregues, podia-se dar um passo a mais conforme a reação energética de vocês. Esse trabalho já tem 4 anos. Acho que é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 anos e 5 meses. Foram mais de 1000 vídeos, porém disponíveis apenas constam 700 e alguma coisa. Pela minha inexperiência, pela minha incapacidade, eu não conseguia fazer um trabalho que eu consigo fazer hoje. Eu não sabia nem lidar, nem conversar e nem me comunicar direito, pois eu não sabia separar as energias, como hoje eu sei. E eu anuncio para vocês que a partir da semana que vem, eu vou trabalhar com relatos, normalmente, mas eu vou iniciar algo que já há um mês meu coração vem pedindo. Não será gravações ao vivo, serão gravações em alta definição, com sons em alta definição, com efeitos, e que tudo que a edição de vídeo nos dá direito. Eu vou resetar o trabalho, fazendo da maneira que ele deveria ter sido feito desde o começo. Já ouviram aquela expressão? Menos é mais? Menos é mais. Vejo que muitas pessoas chegaram com o trabalho andando e muitas pessoas que se julgam até extremamente sábias, eu vejo vocês tropeçando nas informações cósmicas. Eu irei começar uma série chamada Despertar de Consciência Cósmica. Esta série será destinada a todas as pessoas que em qualquer momento que eles vierem assistir este trabalho, eles começarão do zero. Eles aprenderão tudo de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais clara,
de uma forma bem mais comunicativa sobre o despertar de consciência cósmica. Vocês já viram aqueles filmes antigos que eles fazem um remake para aperfeiçoar, porque existem novas maneiras de apresentar? Então eles fazem um remake dos filmes com uma imagem melhor, um som, com informações mais precisas. Então eu vou trabalhar os relatos, mas iniciarei. Os vídeos que já foram gravados permanecerão intactos nos canais, mas a partir de agora começarei uma série na qual eu darei tudo de mim. Despertar de consciência cósmica. E todos aqueles que assistirem essa série, independente da época, eles entenderão absolutamente tudo o que eu tenho a dizer sobre o despertar de consciência cósmica. É como se fosse um curso. Um curso com etapas e fases. E todos, independente de quando começarem a assistir, vão entender exatamente o que é este trabalho. Isso já estava batendo, pulsando dentro de mim. Tipo, menos é mais. Volte. Retroceda o trabalho lá no começo, mas venha trazendo-o de uma forma como você nunca conseguiria fazer em 2016, 2017, 2018, 2019. Traga-o como um seriado extremamente informativo, intuitivo, sem brincadeiras, sem conversas distraídas, em episódios que não ultrapasse 30 minutos. E venha trazendo tudo mastigado, com todos os recursos tecnológicos, com as câmeras, os microfones, com todo o seu conhecimento de edição. Faça algo primoroso. E assim, todos, independente da época e do lugar. Se você tem um amigo, se você tem um parente, se você quer reassistir, fala, olha, reassista a série Despertar de Consciência Cósmica. E todos entenderão claramente, porque ela terá um começo, um meio e um fim, numa linha lógica. Isso estava pulsando dentro de mim de uma forma gigantesca quando os meus mentores me pediram esses dias. E pessoas como o Samuel, como o Michel, como seu pai, a sua mãe, o seu amigo ou qualquer pessoa, eles vão assistir algo lógico, compacto, extremamente instrutivo, de simples entendimento, mas de mensagem poderosa. E até vocês que já esqueceram demais tudo que já foi abordado até hoje, vocês vão relembrar ou aprender de uma forma direita, mais completa, aquilo que se passou. Um forte abraço a todos os meus amigos de Despertar de Consciência Cósmica. Que o universo e o cosmos pulse dentro de todos vocês, né? Hoje, meu amigo, quando ele viu, pô, tua energia tá diferente. Cara, tu tá falando, tá mexendo dentro de mim, tá uma coisa estranha dentro de mim. E vocês puderam ver nas palavras dele aquele encontro que nós tivemos hoje. Que nós tivemos hoje. Mexeu com ele. A energia do outro lado ela é poderosa demais, porque ela é real. E nós vamos fazer um grande trabalho. Um forte abraço, muita paz e muita luz, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros de jornada neste mundo tão cruel, mas que nós apoiamos uns aos outros e vamos seguindo nesta batalha. Um forte abraço, muita gratidão
E para mim é um enorme prazer estar sempre com todos vocês. Tchau, tchau.